Eu disse pra vocês um tempo atrás que sempre que uma biografia é lançada, a gente tem fofoca pra contar. E cá estamos, 2 semanas depois do último vídeo sobre o livro da Priscilla Presley, pra falar sobre a autobiografia do dançarino Kevin Federline, mais conhecido como ex-marido e pai dos filhos da Britney Spears. Estamos aqui porque estamos interessados na história de vida dele? Com certeza não, mas porque o Kevin Federline teve muito a dizer sobre a princesa do pop nesse livro, e isso não passou batido pela internet. A autobiografia ainda não foi lançada, ela chega às prateleiras dos Estados Unidos agora, no dia 21 de outubro, mas os trechos liberados pra imprensa já estão bombando por aí. A gente sabe muito bem que a trajetória da Britney na mídia foi bem turbulenta, e esse livro promete nos dar alguns bastidores do que a gente tava acompanhando nas manchetes e nas colunas de fofoca. Mas eu já te adianto que a diva discorda de muita coisa escrita aqui, viu? Inclusive a Britney já fez uma rara publicação no Twitter para criticar as coisas ditas pelo Kevin nessa biografia, e boa parte da internet tem certeza que ele só decidiu fazer isso agora para conseguir tirar um pouco mais de dinheiro da cantora. Quer entender toda essa treta? Pois venha comigo, eu vou te contar tudo que tá rolando. Só não esquece de deixar aquele like, de se inscrever se você for novo por aqui, a gente tá quase chegando em 500 mil inscritos, falta muito pouco, e se você puder me seguir nas redes sociais eu vou ficar muito feliz também. Eu sou @fefucaires, em todos os lugares. Mas antes de continuar o vídeo, a gente precisa ter uma conversa séria. Você já sentiu que chegou a hora de mudar a sua vida, mas acabou engolido demais na sua própria rotina pra levar essa ideia pra frente? Se sim, eu entendo, tá? Eu sou o maior idealizador de planos nunca feitos também, pode confiar. E justamente por isso eu sei que a nossa realidade só muda mesmo quando a gente consegue quebrar esse pensamento e se desafiar a fazer as coisas. Se você tem uma rotina muito frenética e que não te dá tempo pra estudar, você precisa conhecer os cursos de pós-graduação EAD ao vivo da Uninasal. Lá você pode ver as aulas em tempo real com professores e alunos do Brasil inteiro, ou se preferir, ver tudo em gravação depois, o que melhor se encaixar na sua rotina. Assim já fica bem mais fácil, né? A Uninasal é referência em pós ao vivo, tem mais de 20 anos de história e mais de 400 polos espalhados pelo Brasil. Sem apoio de gente especializada você não vai ficar. E tem cursos para muitas áreas diferentes, desde saúde até tecnologia, passando por gestão, comunicação, direito e muito mais. Com certeza você vai encontrar a pós-graduação que você queria fazer ali. Para melhorar ainda mais tudo isso, a Uninasal tá com matrícula grátis para quem for pelo meu link, que eu vou deixar aqui na descrição, e tá oferecendo um curso de inteligência artificial gratuito para você aprender mais sobre essa nova ferramenta que pode melhorar a sua rotina de trabalho de várias maneiras. Mas corre e chama eles que é por tempo limitado, tá? Obrigado, Uninasal, por patrocinar mais esse vídeo aqui do Fefuverso, e bora continuar. Deixa eu te dar aquele contexto básico pra você entender quem é Kevin Federline, porque eu só dizer que ele é ex-marido da Britney Spears não te conta metade da história. Primeiro, eles se conheceram em 2004 num clube de Los Angeles, e o Kevin era um dançarino que já tinha trabalhado com alguns nomes da indústria, incluindo com o ex dela, o Justin Timberlake. Olha só que mundo pequeno. O próprio Kevin Federline disse à revista People que o caso deles era de amor à primeira vista. E isso realmente fez sentido quando eles se casaram poucos meses depois, no mesmo ano que se conheceram. A Britney tinha 22 anos na época e o Kevin 26. Um ano depois, o casal já deu as boas-vindas ao primeiro filho, o pequeno Sean Preston. Como o ano era 2005, ainda não tinha Instagram para fazer os anúncios, e o comunicado da Britney sobre o filho veio por meio do site dela mesmo. Ela escreveu, abre aspas, "Estamos muito felizes em anunciar o nascimento do nosso filho. Todos estão felizes, saudáveis e indo muito bem. Obrigada por todo o carinho e votos de felicidade." Família prosperando, em 2006 chegou a segunda criança, o Jaden James. E esses são os 2 filhos que a Britney divide com o dançarino, o Sean e o Jaden. Não demorou muito depois do nascimento do Jaden pra Britney entrar com um processo de divórcio. Isso aconteceu ainda em 2006. E assim, só resumo da timeline, pra você entender como e onde eles se conheceram. Porque se a gente for destrinchar o que esse relacionamento representou
mudou na vida da Britney, a gente vai longe. Principalmente porque foi por volta dessa época, a partir de 2004, 2005, que as coisas começaram a mudar na imagem pública da princesa do pop. E esse relacionamento entre os dois foi muito descascado na mídia, sabe? Eles foram muito expostos. Eu não sei se você lembra disso, eu acho que quando a gente vai falar sobre o caso Britney Spears, a gente costuma esquecer esse fato. Mas a Britney e o Kevin fizeram um reality show sobre a relação deles. O Britney and Kevin Chaotic. E esse programa foi aniquilado pela crítica. Além de ter uma audiência baixíssima pra época e pro nome Britney Spears, os jornalistas chamaram de vergonha alheia, suicídio profissional, show de narcisismo. A própria cantora já disse que se tem uma coisa que ela se arrepende na carreira é de ter feito esse programa, porque tudo aqui dava munição pro público virar as costas pra Britney. Por exemplo, quando eles começaram a namorar, a ex do Kevin estava grávida. Adivinha quem foi apontada pela mídia como destruidora de lares e irresponsável? Não foi ele, foi a Britney. Enfim, o Chaotic do nome da série faz muito jus ao que eles viveram. Realmente foi caótico e bagunçado. Bom, pós-casamento, você já deve saber, vieram anos de altos e baixos pra Britney. Talvez o ponto mais baixo tenha sido a curatela que ela foi submetida, o que gerou o movimento Free Britney e todo o resto que a gente já falou aqui no canal 1000 vezes. Eu posso deixar um vídeo pra vocês aqui em cima sobre isso. E ao longo dessas quase 2 décadas, o Kevin Federline chegou a dar algumas declarações sobre a cantora. Ele disse em 2022, por exemplo, que o pai da Britney tinha salvado a vida dela quando a colocou sob a tutela, porque ele nem consegue imaginar onde a cantora estaria hoje se não fosse por essa intervenção. Mas o tópico oficial do embate entre eles sempre foram os filhos mesmo. Pra você entender, a relação da Britney com as crianças sempre foi meio complicada. Até porque quem tinha a guarda delas era o Kevin Federline, o pai. E a cantora sempre ficou um pouco de escanteio nessa dinâmica. Claro, isso aconteceu pelas próprias limitações da curatela que ela tava. Porque esse negócio alienou ela do mundo, gente, isolou ela das pessoas que ela amava. A curatela basicamente servia pra Britney continuar trabalhando como uma máquina e alimentar sua família. A própria batalha pela guarda das crianças lá atrás foi impulsionada por essa ideia de que a Britney precisava de uma intervenção, etc, etc, etc. Ponto é, toda essa dinâmica familiar sempre foi em águas turbulentas. Por exemplo, os filhos não compareceram no casamento da Britney com o Sam Asghari em 2022. E alguns meses depois, a diva publicou vários textos no Instagram falando sobre como os meninos estavam tratando ela com ingratidão e ódio, dizendo que as visitas estavam cada vez menos frequentes e quando aconteciam, os garotos só ficavam trancados no quarto, ignorando ela completamente. E como resposta a essa publicação, o Kevin Federline publicou alguns vídeos gravados pelos próprios meninos na casa da Britney, mostrando ela discutindo, entre muitas aspas, com eles. O objetivo dele era dizer, olha, é por isso que seus filhos não querem te visitar, olha como você trata eles aí. Mas assim, no vídeo a gente só tem uma mãe disciplinando 2 meninos adolescentes. A Britney tá brava nos vídeos? Com certeza. Mas ela tá falando, você tem que me respeitar, eu sou sua mãe, você não pode me tratar assim não, aqui é minha casa, dentro da minha casa você vai me respeitar. E eles estão irritados com ela porque ela tirou o celular deles. Então o vídeo não foi esse caso todo pra provar alguma violência. Era uma mãe falando brava com 2 filhos adolescentes. E se você for ler os comentários, muita gente concorda com isso. O Kevin achou que tava fazendo um grande exposed e só recebeu gente dizendo, Britney, tá certo, coloca esses meninos na linha mesmo. Mas de qualquer jeito, o Kevin acabou nos dando um vislumbre maior do distanciamento entre a Britney e os filhos, e de onde ele ficava nisso tudo. Ok, já te dei contexto suficiente, bora falar do que tá acontecendo agora. O Kevin, que por muito tempo só foi conhecido como o ex da Britney Spears, decidiu ficar conhecido como autor de livros. Isso porque ele tá lançando uma biografia, You Thought You Knew, Você Achava Que Sabia, que promete nos trazer informações do outro lado sobre como realmente era a vida com a princesa do pop. O livro em si não é sobre a Britney, ou não deveria ser sobre a Britney. É um livro sobre memórias e reflexões sobre a paternidade e a vida na fama. Mas
a pauta cai na loirinha com mais frequência do que o Kevin gostaria de admitir. Na verdade, toda a divulgação do livro só existe porque ele tá liberando trechos que envolvem a Britney Spears. Então, vamos ser sinceros, esse livro tá sendo vendido como um livro sobre a Britney. E o Kevin tá soltando algumas informações inéditas e escandalosas durante esse marketing. Ele contou, em um dos trechos que já tá bombando na internet, que a Britney Spears ligou pro Justin Timberlake na noite que ela iria se casar com Kevin. Ele disse que viu ela falando com alguém no celular na véspera do casamento, e como quem não queria nada, perguntou: "E aí, tá tudo bem? Que foi?" Porque ele achou que ela tava falando com a mãe, ou que ela tava com dúvidas sobre a cerimônia. Ela teria respondido que estava falando com o Justin Timberlake, no que o Kevin ficou sem reação. Nas palavras do dançarino, ele só disse: "Ok, então a gente não precisa mais fazer isso." Como quem diz: "Ok, se você não quer casar, a gente cancela." E a Britney tranquilizou ele, dizendo que queria se casar sim, só precisava ter certeza que tudo estava resolvido com o Justin. Abre aspas. Eu fiquei tipo, caramba, na véspera do nosso casamento é isso que você decide fazer? Ele também reportou no livro o que teria sido um episódio de traição da Britney envolvendo uma das dançarinas da sua turnê, a profissional Teresa Espinosa. Abre aspas. Britney e eu voltamos pro quarto, mas logo depois ela disse que voltaria em alguns minutos. No início, não pensei muito sobre isso. Todo o andar do hotel era nosso, reservado para a equipe da turnê, então os quartos ficavam próximos. Quando passei por um dos quartos, vi a Teresa sentada na cama e a Britney ajoelhada entre suas pernas. Elas estavam se beijando intensamente. Foi um daqueles momentos em que o seu cérebro simplesmente trava. Quando elas me viram, eu virei as costas e saí. Naquele instante percebi que não era isso que eu queria. E a dançarina se pronunciou nas redes sociais sobre essa fala do Kevin, falando sobre como dava pra perceber que o mundo tava tentando sugar uma alma linda, falando sobre a Britney, e que trabalhar com a cantora foi uma bênção. Então ela não negou, nem confirmou essa fala, ela só humanizou a Britney, dizendo que ninguém é capaz de imaginar como foi viver o que a Britney viveu. Agora, lembra que eu te contei sobre a relação da Britney com os filhos? Por que eu fiz isso? Porque além de narrar o seu tempo com a cantora enquanto eles eram casados, o Kevin também aborda a presente relação da cantora com as crianças. Num trecho obtido pelo The New York Times, ele afirma que os filhos não queriam mais visitar a mãe durante a adolescência, por medo. Abre aspas. Às vezes, eles acordavam à noite e a encontravam parada silenciosamente na porta, observando-os dormir. "Ah, vocês estão acordados?" Com uma faca na mão. Então ela se virava e saía sem dar explicações. De acordo com o Kevin, ele está bastante preocupado com a saúde da Britney Spears e com o bem-estar dos filhos. Isso porque ele contradiz o que a própria cantora escreveu na sua autobiografia, A Mulher em Mim, quando ela contou que nunca teve um problema com álcool ou interesse por drogas pesadas. Agora, o Kevin Federline fez algumas acusações bem sérias e que vão contra esse discurso da cantora. Primeiro dizendo que ela misturava muito álcool com remédios enquanto estava grávida, e depois alegando que ela teria usado cocaína enquanto amamentava os seus filhos. O nível da conversa pesou. Esse é o tópico meio Britney Spears não é e nunca foi uma boa mãe, porque boa parte do livro é sobre o Kevin dizendo que é muito difícil ser o único pai responsável pelos filhos. Saindo do passado e voltando para tempos mais recentes, ele descreveu na biografia uma série de episódios que mostrariam um comportamento errático da Britney. Primeiro, sobre como ela deu um soco no rosto de uma das crianças. Segundo, sobre como ela descoloria o cabelo dos filhos até a raiz e deixava eles com feridas no couro cabeludo. Terceiro, sobre como ela obrigava os meninos a tomarem banho com ela, mesmo com eles tendo 10 e 11 anos e se sentirem desconfortáveis com isso. Quarto, sobre como ela teria dito em discussões pelo telefone que ela gostaria que as crianças e o Kevin Federline estivessem todos mortos. E por aí vai. A lista continua. Essas são as alegações mais sérias do livro, que vale lembrar ainda nem foi lançado oficialmente. Só pra completar esse trecho, o Kevin ainda diz que ele nunca quis vilanizar a ex-esposa e que ele se esforçava muito para que ela tivesse uma boa relação com as crianças. Abre aspas. Eu nunca, jamais estive contra a Britney. Eu só tentei ajudar os meus filhos a terem um relacionamento incrível com a mãe deles. E é difícil porque, quando eu realmente reflito sobre tudo que aconteceu, meus filhos não conhecem a mulher com quem eu me casei, e eu passei 2 décadas tentando preencher essa lacuna. Agora eu tô pensando se eu te conto primeiro como a internet reagiu a isso ou como a Britney reagiu. Acho que vou pra internet, porque a Britney vai resgatar
isso depois. Vamos lá. Quando tudo isso começou a sair, na verdade, desde quando essa biografia foi anunciada, a internet já olhou com olhos desconfiados pro Kevin Federline, porque o timing desse livro é muito curioso. O dançarino diz que ele esperou os filhos estarem mais velhos porque queria que eles tivessem maturidade para entender as coisas ditas ali. Mas, coincidentemente, esse tempo coincidiu com a maioridade dos garotos e o fim da pensão que a Britney pagava pro Kevin. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você esperou o dinheiro parar de cair na conta para publicar um livro destruindo a sua ex-esposa. É essa a interpretação que boa parte da internet fez desse livro. E assim, boa parte da internet, tô sendo humilde. Eu acho que é bem consenso geral. Se você for ler os comentários das notícias sobre esse lançamento, todo mundo tá dizendo ele não se importa com a Britney, ele se importa com o dinheiro da Britney, e o dinheiro que parou de chegar agora. E eu te falei primeiro sobre essa reação da internet porque a Britney diz algo parecido no discurso dela. O lado da Britney. Qual é? No começo, quando os trechos estavam sendo liberados, a Britney não tinha dito nada pela própria boca. Ela só estava mandando comunicados para a imprensa. Por exemplo, a revista People, os seus representantes disseram: com as notícias do livro de Kevin vindo à tona, mais uma vez ele e outros estão lucrando às custas dela. E, infelizmente, isso acontece logo após o fim do pagamento da pensão a Kevin. Tudo que a Britney se importa são seus filhos, Sean Preston e Jaden James, e o bem-estar deles em meio a todo esse sensacionalismo. Ela já detalhou a sua jornada na sua autobiografia A Mulher em Mim. Mas depois, conforme mais notícias foram surgindo e o tom das revelações foi ficando mais pesado, do nível dizer que ela usava cocaína enquanto amamentava, a própria Britney veio às redes sociais se pronunciar. A primeira publicação dela dizia: o constante gaslighting do meu ex-marido é extremamente doloroso e exaustivo. Eu sempre implorei e gritei para poder ter uma vida com os meus meninos. Relacionamentos com filhos adolescentes são complexos. Tenho me sentido desmoralizada por essa situação e sempre pedi, quase supliquei, para que eles fizessem parte da minha vida. Infelizmente, eles sempre presenciaram a falta de respeito que o próprio pai deles demonstra por mim. Eles precisam assumir responsabilidade por si mesmos. Um dos meus filhos me viu por apenas 45 minutos nos últimos 5 anos, e o outro apenas em 4 visitas nesse mesmo período. Eu também tenho meu orgulho. De agora em diante, eu vou avisá-los quando eu estiver disponível. Acredite em mim, as mentirinhas brancas que estão naquele livro vão direto pro banco, e eu sou a única que realmente sai machucada disso tudo. Eu sempre vou amá-los, e se você realmente me conhece, não vai dar ouvidos aos tabloides sobre a minha saúde mental e sobre bebida. Na verdade, eu sou uma mulher bastante inteligente, que tem tentado levar uma vida sagrada e privada nos últimos 5 anos. Estou falando isso porque já me cansei, e qualquer mulher de verdade faria o mesmo. E depois, numa segunda publicação, a Britney continuou: eu discordo completamente da forma como ele está literalmente me atacando nas entrevistas. Pra falar a verdade, o homem da entrevista foi direto à fonte e disse com todas as letras: sem dinheiro da Britney há 5 anos, você tá tentando receber de outro jeito. É isso que o público americano inteiro está dizendo. É estranho, vocês dois já seguiram em frente, seus filhos são adultos, o mundo agora é outro, então por que ele tá tão bravo? E o pior é que ele soa convincente. Fico chocada com os momentos em que ele para antes de chorar. Tipo, você tá falando sério? Eu sei que o livro dele vai vender muito mais do que o meu. Se você realmente ama alguém, você não ajuda essa pessoa humilhando ela. O que me assustou foi o quanto ele ficou sério e irritado. As pessoas não têm ideia, é muito pior do que qualquer um pode imaginar. O cara me odeia, e é um ódio profundo, pra dizer as coisas que ele tá dizendo. Eles se acham no direito de ter segredos especiais enquanto me tratam exatamente como meu pai costumava fazer. Sim, eles adoram secretamente me excluir e me fazer sentir completamente isolada. Então, pra resolver isso, adivinha o que eu fiz, meus amigos? Comprei uma estufa em miniatura feita de vidro. Tem um vitral lindo acima da porta. É a minha casinha de cura. Eu realmente preciso de cura e começo amanhã. E não é pra cultivar maconha. Vou plantar lavanda, alecrim, eucalipto e fazer prateleirinhas minúsculas. E no fim, a Britney cita alguns projetos futuros. E um nome me chamou a atenção. Abre aspas.
Há tantas formas de se curar, sinto que é algo que vem do simples contato e comunicação com as pessoas. Meu desejo de aniversário esse ano é não pegar nenhum avião. Quero tomar um café, almoçar ou jantar com Michelle Pfeiffer e Paris Jackson. É importante admirar pessoas e ainda acreditar na humanidade. Há pessoas incríveis e maravilhosas por aí. Vou voltar a atuar, escrever colunas mensais reais, não sobre mim, e falar sobre temas que as pessoas normalmente evitam. Assuntos polêmicos e chocantes. Talvez eu até comece meu próprio podcast. E obrigada às pessoas que estão apoiando meu coração agora. Eu sei que vocês entendem que isso dói. E Paris Hilton, você é absolutamente adorável e fez meu coração sorrir. Eu realmente não entendi essa parte do Paris Hilton. Será que é ironia? Eu realmente não sei, porque o Paris Hilton foi o cão na vida da Britney. Ele instigou muito do ódio contra ela, ele mandava ela se matar, ele fazia artigos e artigos mandando a polícia tirar os filhos dela, porque ela não era uma boa mãe, isso antes da batalha pela guarda. Nossa, assim, ele odiava ela e ele foi um pilar no que destruiu tudo que ela construiu. Não sei se fez sentido essa frase, mas é isso, assim, ele tacava pedra mesmo, ele é um dos grandes culpados pela ruína da imagem dela. Então eu fiquei muito surpreso com esse name dropping aqui, dizer que ela adora ele. Enfim, eu acho que o que fez a Britney se pronunciar mesmo, e não só falar pelos seus representantes, é o fato do Kevin estar dando várias entrevistas pra falar sobre ela. Não é só o texto que é escandaloso, é ele aparecendo na TV pra reforçar o que o texto diz, e dizer que a Britney é uma bomba relógio. Ele disse, inclusive, numa das entrevistas pra promover a biografia, que ele teme o dia que os filhos vão acordar e lidar com o inimaginável, porque ele diz que a Britney não tá bem e precisa de ajuda imediatamente antes que aconteça algo horrível. Vale dizer que recentemente a princesa do pop preocupou alguns fãs depois que apareceu com hematomas no corpo e disse que tinha caído da escada. Nessa publicação ela fala sobre os filhos também. Olha, isso foi no começo de outubro. Meus meninos tiveram que ir embora e voltar para Maui. Essa é a forma como eu me expresso e oro através da arte. Provavelmente ela falou isso porque ela estava emocionada no vídeo. Pai nosso que estás no céu, não estou aqui por preocupação ou pena, só quero ser uma boa mulher e ser melhor. E eu realmente tenho um ótimo apoio, então tenha um dia brilhante. PS, eu caí das escadas na casa de uma amiga. Foi horrível. Às vezes a perna sai do lugar, não tenho certeza se está quebrada, mas por enquanto tá no lugar. Obrigada a Deus. É complicado porque, como eu já falei aqui em outros vídeos, a internet se divide entre aqueles que realmente acham que a Britney precisa de ajuda, porque ela anda agindo muito estranha nas redes sociais, e aqueles que acham que essa é uma mulher adulta, rica, vivendo sua vida livre pela primeira vez em 2 décadas e que ela merece ser deixada em paz. Comenta aí o que você acha. Eu fico curioso pra ver se a Britney realmente vai colocar a mão na massa e criar esses projetos. Se ela vai voltar a atuar, se ela vai ter um podcast, se ela vai escrever alguma coisa, porque eu acho que a imagem dela precisa disso. Querendo ou não, esses vídeos dela dançando nas redes sociais, todo o comportamento dela nas redes sociais, já virou piada há muito tempo. Semana sim, semana não, tem algum comediante fazendo paródia da Britney Spears na televisão americana. Então, querendo ou não, ela acaba ficando marcada com isso. E esse tipo de material, ela falando mesmo, ela conversando, ela discutindo, eu acho que faria muito bem porque nos ajudaria a ver um outro lado da Britney, um lado mais sério, um lado mais... Ok, então essa é a Britney agora. Enfim, a história da Britney Spears é uma fonte sem fim. E isso vem, infelizmente, às custas da própria Britney, né? Porque de tempos em tempos alguém resgata tudo que ela viveu pra expor de novo ou pra dizer que ela precisa mais uma vez de uma intervenção. Vamos ver quais serão os desdobramentos dessa história. Pode ser que até a publicação desse vídeo a Britney já tenha dito mais alguma coisa nas redes sociais, então fica de olho. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Kevin Federline tá no direito dele de narrar coisas que ele também viveu nessas últimas 2 décadas? Ou você acha que ele tá interessado em inventar polêmica pra conseguir ganhar dinheiro em cima da Britney? Agora que o cheque não tá mais chegando na casa dele. Comenta aí. Eu espero que você tenha gostado desse resumo da treta atual. Se você gostou, já puxa pra ver os outros vídeos recentes do canal. Esse aqui sobre a golpista Anna Delvey tá muito legal. Não esquece de deixar o like pra apoiar o meu trabalho, de se inscrever se você for novo por aqui. Você vai ficar por dentro de tudo que acontece em cultura pop. Fofoca, notícia, treta, bastidores. Se inscreve, confia em mim. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz também. É isso, a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye.